Senadora Ana Amélia, que preside a sessão. Eu não poderia, senadora Ana Amélia, depois do dia de ontem, 11 de julho, senador Pedro Simon, quando houve um dia nacional de protesto envolvendo paralisações e greve. E eu fiquei um pouco perplexo com a análise que eu vi de alguns articulistas sobre o tema. Respeito, mas me deu o direito de discordar. Primeiro, de forma equivocada, eles tentam focar o movimento das ruas agora, de últimos 20 dias desse mês que passou e entrou no mês de julho, com o movimento sindical, dizendo que o movimento dos jovens foi maior que a greve e a mobilização da área sindical. Até aí, nada contra. Tentando jogar uma situação de numa posição antagônica ao outro. Não é verdadeiro. São dois movimentos que se somam. O movimento da juventude, espontâneo, forte, bonito, liderado pelas redes sociais, botaram 2 milhões de pessoas, como eu já disse, nas ruas. E que bom, mas que bom isso. Agora vem a outra análise do movimento de ontem. Análise, por exemplo, do nosso Rio Grande. O que disseram? Parecia um domingo, parecia um feriado. É que não entende o sentido. Eu já fiz greve muito tempo. E o que eu dizia para os meus trabalhadores? Olha, quer ajudar? Fica em casa. Fica em casa, não vai amanhã trabalhar. E aqueles militantes mais ativistas, venham comigo para o sindicato, vamos fazer piquete nas portas de fábrica. Ontem, mais de 2 milhões de pessoas ficaram em casa. Alguém poderia dizer, mas por causa que trancaram o metrô. Faz parte da greve. Vão querer que eu vá fazer greve e não use os instrumentos que eu tenho? Alguém poderia dizer, mas os ônibus ficaram todos parados. É a greve. Esse é o papel sindical. Mas os táxis em grande parte não circularam. Bom, isto é a greve. Mas houve um confronto aqui ou ali. Bom, sempre há, infelizmente, e eu não defendo, nem no caso sindical, e não defendo também no caso da juventude. Olha, e também, às vezes, uns lembram, não, mas ali na Argentina, ou ali na Bolívia ou na Venezuela, tinha mais gente na rua. Pessoal, o Brasil é quase um continente, não vê quem não quer. E nós temos 200 milhões de brasileiros. Alguém acha que alguém tem força de dizer, olha, greve, todo mundo na rua, 200 milhões de brasileiros na rua, ou 2 ou 3 milhões? O movimento sindical, corretamente, fez a sua parte, foi corajoso, e que bonito. Não se acovardou, não se entregou, poderia dizer, não, eu não vou arriscar o movimento, porque pode ser que não dê certo. Deu certo. E deu muito certo. Me surpreendeu até a mim. O silêncio das ruas. E quem não entendeu o silêncio das ruas não está entendendo nada. Não entendeu mais de 2 milhões de jovens nas ruas e não entendeu o silêncio, principalmente nas grandes capitais. E aqui eu ouvi, inclusive pela manhã, por exemplo, no Bom Dia Brasil, um belo relato. Focaram a realidade no país todo, mostrando que mais de 20 estados houve paralisação, sim, com o silêncio das ruas. Mas, senhora presidenta, por que eu falo tudo isso? Eu falo tudo isso porque o lado de lá da rua tem que entender essa mensagem. Não pense lá do outro lado da rua que esses milhares ou milhões, como queiram, que ficaram em casa, não ficaram analisando cada faixa, cada bandeira, mais educação, mais saúde. Fim do fator, 40 horas. Não a terceirização da forma que está sendo colocada. Não a derrubada do veto da emenda 3. E as pessoas se perguntam, mas o que é a emenda 3? O que é esse fator? E começam a se perguntar, mas o fator é isso mesmo? Muita gente não conhecia o tal de fator previdenciário. Agora conhece.
Os principais jornais do país e as TV e rádio comentaram e disseram: bandeira número 1 desse grande protesto, o fim do fator previdenciário. Número 1, nem vou citar todas as outras. Ficaram percebendo a partir de ontem, os que não sabiam, e o movimento sindical está certo, que esse fator é a lei mais criminosa da história do país depois da ditadura. Executivo, Legislativo e Judiciário pega essas 80 maiores contribuições, de 94 para cá, faz a média e paga pro resto da vida. Para o trabalhador faz o mesmo cálculo, depois reduz pela metade, alegando que é o tal de fator. E aí o teto é 4.300, enquanto que o teto dos 3 poderes é mais em torno de 30 mil reais. É justo isso? Quem se aposenta com 30 mil não tem redutor nenhum. E quem se aposenta com 4, 2 mil, se vai se aposentar com 2, vai ganhar só 1.000. Se vai se aposentar com 4, vai ganhar 2. Claro que não é justo. E a população está percebendo. Esse país, que tem dinheiro para tudo, é incrível que chega na hora de atender o trabalhador ou o aposentado. Isso é demagogia, vai quebrar o país. Só na vez do trabalhador. Por isso, eu fiquei entusiasmado com o movimento de ontem, sim. E fiquei mais entusiasmado com o silêncio das ruas. Repito, se somarmos todo o país, com certeza, mais de 2 milhões de pessoas ontem não foram para o seu local de trabalho. É uma forma de protestar, é uma forma de dizer: queremos sim mais dinheiro na saúde, na educação. Estou repetindo aqui, queremos o fim do fator, queremos uma política decente para os aposentados, não queremos a precarização. O Brasil está vivendo um grande momento. Eu estou convencido disso, senador Simão. Um grande momento. Eu confesso que eu disse outro dia, eu vou repetir. Eu andava triste aqui nesse Congresso. Triste. O meu sonho era ver o movimento se mobilizando, fazendo atividades e dizendo o que concordava e o que discordava. Não importa quem é o governo. Importa que as ruas têm que falar. Eu sempre digo que os palácios de Brasília só ouvem o rufar dos tambores nas ruas. Se os tambores não rufarem, eles acham que está tudo bem. Que a educação está 100%, que a saúde está 100%, que ninguém está preocupado com a sua aposentadoria, ninguém está preocupado com o tal de fator, ninguém está preocupado, principalmente a juventude, onde há o maior desemprego no Brasil, é na juventude. E claro que estão preocupados. Por isso, eu quero aqui cumprimentar a todas as centrais sindicais, a CUT, a Força Sindical, a UGT, a Nova Central, a CGTB, a CBT, Conlutas, COBAP, todos aqueles que participaram dentro do seu limite, as federações, confederações, sindicatos, Fórum Sindical dos Trabalhadores, movimentos sociais, movimento estudantil, movimento agrário, MST, que de uma forma ou de outra participaram do Dia Nacional de Lutas e Manifestações. Que bom que vocês já marcaram outro para agosto. E mais uma vez eu vou dizer aqui, presidenta Dilma, ouça a batida do tambor das ruas. Ouça a batida do tambor nas ruas. Eu sou da base do governo. Mas não adianta só dizer que recebeu esse ou aquele segmento social. Tem que receber e tem que atender. Não pode atender a pauta na íntegra? Vamos ver o que vai atender, então. E aqui, Simão, me permita, senador Simão, que eu diga isso, senadora Ana Amélia, eu há muito tempo venho dizendo, me convidavam sempre, pai, vamos fazer um debate sobre a reforma política? Digo, até vou fazer um debate sobre, não há problema nenhum. Mas eu quero saber se vai fazer o debate também da saúde, da educação, do salário mínimo, da situação do emprego, a situação dos aposentados e pensionistas. Pessoal, se só a reforma política resolvesse tudo, não tinha crise na Grécia, não tinha na Itália, não tinha... Em país do mundo nenhum faz reforma política, está tudo resolvido. Não é que a gente não tenha que fazer reforma política. E eu quero fazer. Mas não só ela, por amor de Deus. Será que a voz das ruas está dizendo que é só reforma política?
Não é. É muito mais que a reforma política. Claro que a reforma política é importante, mas temos que avançar. Quando eu digo que, para mim, e está na pauta, é importante acabar com o voto secreto aqui no Congresso Nacional, e ninguém consegue me explicar por que não acaba. Como é que o cidadão do mundo, como eu digo, vai saber como é que cada deputado e senador vota? Meu amigo aqui da tribuna, se o voto é secreto, vocês nunca vão saber. Vocês podem até dizer, o Painho ali discursa, o Simão desconta bonitinho, a Ana Amélia também. Mas como é que ele vota? Eu vou dizer o que eu bem entender, e você nunca vai saber como é que eu votei. Porque o voto é secreto. O voto secreto, para mim, é o voto da covardia. É o voto da covardia. No Estado democrático de direito, o cidadão ter medo de assumir o seu voto, olha, não deveria estar na vida pública. O judiciário, o voto é aberto. Eu posso questionar lá o judiciário porque eu não gostei do resultado, mas eles votam abertamente e é filmado. Cada ministro, quando dá o seu voto lá no Supremo, a TV passa ao vivo. A própria presidenta Dilma, quando ela veta uma matéria, ela tem que mandar por escrito para mim, para cada um de nós, por que vetou. Agora, nós não. Nós votamos escondidinho e não demos explicação para ninguém. Quem quiser saber como é que eu votei, só se for um espírito que consiga entrar ali naquela máquina ali, porque é tudo direto eletronicamente, e vai descobrir ali dentro. É, exatamente, senador. Só reforçou aqui meu ponto de vista. Então, o momento, pessoal, sinceramente, é acabar com o voto secreto, é fazer a reforma política, claro que tem que fazer, aqui foi dito, o presidente Sarney foi muito feliz, né? Um sistema já superado, arcaico, tem que haver uma grande mudança, mas temos que olhar para o que as ruas estão pedindo. O que as ruas estão pedindo, repito aqui, é saúde, é educação, é segurança, é políticas de emprego, é o fim do fator, é mais trabalho, é mais renda. Se perguntarem, por exemplo, a saúde, eu posso dizer, sim, mais investimento no SUS, mas os planos de saúde é uma vergonha nesse país. Mesmo quem é da classe média, eu sei por mim. Eu pago o plano de saúde. Quando eu preciso dos meus filhos plano de saúde, eu tenho que ir para a fila. Diz, olha, isso não atendo, isso não atendo. Ah, isso é daqui 2 meses, 3 meses, e a gente paga lá uma fortuna todo mês. Claro que temos problemas seríssimos e nós temos que fazer esse bom debate. Mas eu quero também dizer, senadora Ana Amélia, nesses últimos 7 minutos, a Vossa Excelência foi generosa comigo, como sempre, que o Senado da República, nessa pauta prioritária, claro que avançou, não dá para negar. Você que está me assistindo aí da sua casa nesse momento, não dá para negar que não avançou. Mas por que avançou? Porque as ruas disseram que tinha que avançar. E é fato, é real. Temas que nós nem sonhávamos em votar, ou quem falava em votar um desses temas, alguém diz, demagogia, tá, não tem o que fazer. Agora foi para a pauta e votou. Só vou lembrar alguns aqui. Trabalhadores dos Correios, sabe há quantos anos estavam brigando por uma anistia para voltar a trabalhar? De demissão injusta, porque tiveram coragem de fazer uma greve? 17 anos. Votamos a anistia agora. Eles vão poder voltar a trabalhar. Os bombeiros e policiais militares estavam aqui há anos e anos esperando. Votamos, eles vão poder voltar a trabalhar. Taxistas, um projeto muito interessante. O cara tem o direito a ter seu táxi. Pois bem, é uma concessão. Se ele morre, e aí, claro, nós sabemos como é que funciona, isso é o mundo real. Na atividade, às vezes o filho substitui, até a esposa substitui, a filha vira motorista. Se o pai morre, eles tiram a concessão. Era uma lei hedionda no meu entendimento. Já votamos uma vez, foi vetado, votamos de novo ontem, e agora não será vetado. Porque os taxistas também são uma força política e nós sabemos, não será vetado. Na morte do titular, o filho, a esposa, a filha, fica com o direito à concessão. Votamos e não vai ter veto. Graças às ruas. Projeto das empregadas domésticas. Não saía nunca. Agora saiu. Aprovamos a PEC da doméstica, aprovamos a regulamentação.
é o último bastião da escravidão até que tínhamos nesse país, que a empregada doméstica é tratada como uma escrava. Agora não. Ela passará a ter pelo menos os mesmos direitos que os outros trabalhadores, e ontem regulamentamos aqui num trabalho do senador Romero Jucá. Alguém poderia dizer, senador Ana Amélia, até conversamos junto, mas não foi o ideal. Claro que não foi o ideal, mas foi um avanço sim, e temos que reconhecer que as empregadas domésticas pelo menos terão agora fundo de garantia, seguro-desemprego, hora fixa, mais que 8 horas é a hora extra, como tem que ser mesmo. Ou vão querer que ela trabalhe sábado, domingo, segunda, terça, até 10 horas da noite, e não vão querer pagar a hora extra? Eu sei que Vossa Excelência sempre pagou, como eu paguei, o senador Simão sempre pagou. Então, assegurar o direito das domésticas foi um avanço, sim, fruto da pressão popular. Punição aos crimes de tortura, aquele belo projeto que aprovamos aqui também, que veio lá da Comissão de Direitos Humanos. Corrupção, crime hediondo. Há quantos anos lutávamos? O senador Simão, Vossa Excelência, foi um dos que mais levantou essa bandeira ao longo da sua vida. Aprovamos também aqui, enfim, aprovamos. Suplentes. Eu tenho a minha posição como suplente, mas votei porque considerei um avanço. Para mim, o suplente tem que ser eleito. Para mim, eu sou muito prático, senador Simão. Para mim é o seguinte, vou dar o exemplo do Rio Grande, senador Ana Amélia. Eu e a senhora fizemos aí em torno de 4 milhões de votos. Só para arredondar como exemplo. Ambos. O nosso o terceiro mais votado fez em torno de 3 milhões de votos. Quem é o suplente? Não é o que fez 3 milhões. São suplentes que nós indicamos, os partidos indicaram. E por que o suplente não pode ser aquele que tem o maior número de votos depois daqueles que se elegeram como titulares, no caso eu e Vossa Excelência? Eu acho que esse debate tem que ser feito. Eu acho que isso é democracia direta. Qual é o medo que eles têm da candidatura avulsa? Apresentei em 2005 ainda um projeto permitindo a candidatura avulsa, mas qual o problema? Nós que temos nossos partidos, claro que vamos querer ficar dentro do partido, por causa da máquina, da militância, que nos ajuda. Mas agora, por exemplo, se tem alguém do movimento do meio ambiente que quer lançar uma candidatura, por que não? Qual é o problema? Candidatura avulsa. E tem na Itália, e aqui me visitou um tempo atrás, um senador da Itália, que é senador que se elegeu pela candidatura avulsa. Existem inúmeros países do mundo a candidatura avulsa e não traz prejuízo nenhum para os partidos. Por isso que a democracia direta, para mim, eu acho muito, muito interessante. Bom, enfim, senhora presidenta, eu quero aqui mais uma vez destacar que a mobilização que houve no dia de ontem, greves parciais, foram bandeira número 1, fim do fator, 2, 40 horas sem redução de salário, 3, saúde, 4, educação, 5, segurança, não terceirização da forma que estão propondo e não a emenda 3 mantendo o veto. Quero também aqui cumprimentar o senador Rodrigo Hollenberg, que a sua PEC vai facilitar a proposta de emendas populares. A PEC das domésticas já falei, e quero também dizer que foi agora, nesse período, que a CCJ votou a PEC do trabalho escravo. Eu acho que fomos bem, senadora Ana Amélia, eu estive lá também, mas ajustamos a prova PEC do trabalho escravo, por quê? Em qualquer propriedade onde o dono da propriedade mantiver sob o regime de escravidão, homem ou mulher, perde a propriedade. Mas só que, na discussão que fizemos lá, eu participei do acordo, nós temos que regulamentar efetivamente o que é o trabalho escravo, para não fazer uma injustiça. Como Vossa Excelência e outros também me mostraram, e eu entendi perfeitamente. Tem que regulamentar, sim. E mesmo aqueles que, porventura, tenham plantação de produtos que venham ser contrário ao interesse de todos nós, que é a questão das drogas. Mas tem que comprovar efetivamente, e aí vai perder a propriedade, tem que perder mesmo. Por fim, eu mais uma vez quero dizer que foi nesse clima que nós votamos lá na comissão também a PEC que acaba com o voto secreto, emenda número 20, que eu já tinha apresentado lá em 2005. Eu achei interessante, só vou comentar rapidamente,
que uma época aqui me disseram o seguinte: não, a tua está prejudicada, que foi aprovada uma outra que é só no caso de cassação de mandato. Eu digo, mas a minha é mais abrangente, como é que a mais abrangente cai em relação a uma que é menos abrangente? Daí me obriguei a reapresentar, porque não vou entrar nessa polêmica, já passou. Foi acertado o calendário especial, e eu entendo que a pressão popular vai fazer com que a PEC de combate ao trabalho que acaba com o voto secreto haverá de ser aprovada mais hoje, mais amanhã, aqui na casa. Mas, senhora presidenta, me permita ainda, nesses 3 minutos, eu dizer que aqui eu tenho um informe geral. São Paulo foi grande o movimento de paralisação, Alagoas, Bahia, Goiás, Mato Grosso, Paraíba, Sergipe, Piauí, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, Maranhão, Espírito Santo, Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Só citei alguns estados, mas com certeza a lista aqui vai acima, no meu entendimento, de 20 estados. E, por fim, eu deixo aqui registrado, a Vossa Excelência, nos anais da Casa, a minha avaliação da pauta positiva que nós aqui aprovamos, que eu entendo que foi importantíssimo. Quero também deixar destacado que o Estatuto da Juventude, graças também à pressão popular, tive a alegria de relatar na Comissão de Direitos Humanos e Assuntos Sociais, junto com o senador Rodolfo Rodrigues, que relatou na CCJ e na Educação. Lá na Câmara, senadora Manuela Dávila. Aprovamos aqui, pela pressão popular, porque ele estava aqui parado na CCJ, havia um recurso para ele ir para a CCJ, felizmente a pressão popular, conversaram com o senador Renan Calheiros, presidente da Casa, o projeto foi para a Câmara, já foi aprovado e vai ser sancionado. Ou seja, no Encontro Mundial da Juventude, do Rio de Janeiro, que eu sei que Vossa Excelência vai estar lá, senador Simon. Eu confesso que eu não estarei, porque o meu filho mais jovem em casa naquela semana, e eu vou fazer um carinho para ele, que ele vai estar naturalmente saindo de casa, mas esse é o destino e a vida, e que bom que ele vai percorrer mais uma etapa da sua vida. Então eu não estarei lá com o Papa, mas lá será anunciado que no Brasil o Estatuto da Juventude foi aprovado e sancionado. E é, na verdade, um documento fundamental para a cidadania e que amplia os direitos da juventude brasileira. Ainda, senhora presidente, só vou dar por lido, não vou naturalmente ler, porque seriam 30 páginas, daí é sacrifício demais, não para mim, para quem estão assistindo a TV Senado, onde eu faço um pronunciamento sobre tudo aquilo que foi votado nesse ano de 2013, nesse primeiro semestre. Claro, falo muito dos projetos que apresentei, mas falo muito dos projetos que foram aprovados aqui, de todos os senadores, que eu entendo que é um avanço. E aí sim, esse último pronunciamento, eu faço uma análise do trabalho dos fiscais do trabalho. O trabalho que eles têm, senhora presidenta, e não estou aqui julgando a atividade individual, mas sim coletiva. Eles dizem aqui no documento, e eu vou deixar todos eles por lido no Congresso, que se voltássemos a 10 anos atrás, e eles mostram aqui com estatísticas, tínhamos, digamos, como exemplo, tínhamos 1000 empresas e tínhamos 100 correspondentes a fiscais do trabalho. Hoje, temos no mínimo 3 vezes mais o número de empresas e o número de fiscais diminuiu pela metade. Quando tínhamos correspondente a 100, tínhamos 10, por exemplo. Hoje temos, por exemplo, 1000 e temos 5. Não dá para entender, e aí reclamam que existe muito acidente no trabalho no Brasil. O Brasil é um dos campeões do mundo, infelizmente, em acidente no trabalho. E a fiscalização poderia ajudar muito nesse sentido. Mas, enfim, senhora presidenta, eu só quero cumprimentar o movimento sindical. Parabéns a todos os líderes pela ampla mobilização, e o silêncio das ruas foi uma resposta para aqueles que não entenderam ainda que têm que receber os líderes da juventude, dos trabalhadores, dos idosos e pensionistas, por exemplo, que nunca foram recebidos, e não só receber, mas também atender às suas reivindicações. Era isso, obrigado. Uma alegria estar no plenário, terminei mesmo. A presença do senador Simon, senadora Ana Amélia, 2 gaúchos, uma gaúchinha, me permite o termo, e um gaúcho aqui, que orgulho muito o Rio Grande. E eu falar para vocês dois, e pela TV Senado, pela Rádio Senado para o Brasil, claro que me enche de satisfação. Muito obrigado, senador Simon. Muito obrigado, senadora Ana Amélia. Parabéns, senador Paulo Paim, por ter primeiro dito que a prioridade das ruas não era
não era, sem dúvida, nem o plebiscito, nem a Constituinte exclusiva. Segundo, Vossa Excelência aborda a agenda real, saúde, educação e, na área sindical, o fim do fator previdenciário. Vossa Excelência tratou isso como, digamos, missão do seu mandato. E como jornalista, eu acompanhei muito a sua luta por isso. Então, hoje estou do seu lado em relação a também pedir o fim do fator previdenciário. E queria lhe dizer que desejo, sinceramente, que nem a questão da anistia aos Correios ou aos taxistas ou as outras matérias que nós votamos aqui seja passível de veto presidencial. Seria uma grande frustração. Espero que a Presidente da República tenha a sensibilidade necessária para esses dois temas aqui que são extremamente relevantes. Parabéns, senador Paim.